Então, seguindo aqui, a Default Connection cria aqui um banco de dados local, que é esse local DB, e com o nome aqui nós temos as informações dele, referenciado, que é Database Site. Ele pega mais ou menos o nome do projeto. Se você quiser pode alterar isso aí, mas eu vou deixar padrão aqui, que é essa conexão local. Quando nós rodarmos as migrações aqui para gerar, vocês vão ver que ele vai criar não só o banco, mas as tabelas também, dentro aqui do nosso pesquisador de objetos do SQL Server. Se você não tiver com ele aberto, vou até fechar o meu aqui, vou até rodar já para criar inicialmente, ele vai, se não tiver com ele aberto, vem aqui em exibir, vamos abrir ele aqui primeiro, e aí eu mostro então para vocês aqui o passo a passo de como trabalhar com esse pesquisador e como rodar, as modificações que nós fizemos. Então aqui você vai ter as informações das janelas, aqui tem outras janelas em outras janelas, vem aqui em pesquisador do SQL Server. Beleza, pesquisador de objetos. Ok, para que ele crie essas tabelas, você consiga ver o seu banco de dados, você precisa vir do gerenciador de pacotes do Nuggets, que também para abrir, vem aqui em exibir, outras janelas, console do gerenciador de pacotes, que é esse que está aqui abaixo aqui. Beleza. Tendo aberto ele, vou até clicar aqui, ó. Vamos deixar ele sempre visível aqui, que é o gerenciador de pacotes do Nugget. Vamos rodar primeiro um comando para criar uma migração e depois para atualizar o banco de dados. Percebam que ele vai carregar aqui abaixo. O meu estava aberto, era o log de saídas. Cuidado para não confundir aí, que os comandos têm que ser rodados e executados aqui nesse gerenciador. Então, para ele criar o banco de dados, você vai digitar aqui add migration. Add-migration. E aqui colocar então o nome da migração que você quer criar. Vou colocar aqui então banco somente. E aí ele vai então criar essa migração, vai colocar ela dentro dos dados, onde fica a pasta que aponta para o banco de dados, a pasta não, um arquivo, que é um arquivo do Application DB Context, que eu ensino também criar passo a passo no curso de ASP.NET Core com SQL, mostro as configurações dele, mostro como que aponta aqui para esse connection string, crio também connection string para que nós possamos acessar o servidor do banco de dados SQL, não um banco de dados local. Aqui basta você trocar essa connection aqui para uma conexão onde aponte para o servidor. Tudo isso é mostrado aí passo a passo. A primeira vez que você mandar ele criar uma migração, ele vai demorar um pouquinho. Depois, se você quiser criar outras migrações além dessa, elas serão mais rápidas. O que é a migração? A migração é um arquivo que guarda as informações do que será atualizado no banco de dados, quando você rodar o comando de update database. E assim, então, se você vai criando migrações para cada ponto que você executa o banco de dados, depois você tem como verificar quais foram aquelas modificações feitas. Porque o Entity Framework, que é o que nós vamos utilizar aqui, ele cria o banco de dados, a tabela e tudo que você tiver ali de forma automatizada. E eu preciso, dependendo do tipo de sistema, de ter um controle quanto a isso. Então, para isso servem as migrações. Vocês não vão ver eu criando várias migrações aqui, porque o projeto é pequeno. Eu não tenho intenção de fazer isso, mas toda vez que você quiser, você vai rodar esse comando. Aqui na pasta data, ele vai criar uma pasta chamada migrations, e cada migração que você fizer, a minha já está aqui banco. Tem outras que são padrões, que já vem com o projeto. Cada migração que você fizer vai aparecer aqui. Quando ela conclui, ele abre também um arquivo e aqui mostra o que vai acontecer. O que vai acontecer é que ele vai criar aqui objetos do usuário, que são tabelas, ASP.NET User, ASP.NET User Roles, que eu explico tudo isso para vocês aí também nos outros modos. Roles, por exemplo, são as permissões que são geradas. E vários outros recursos aqui. Tudo isso ele vai estar fazendo, então, quando eu mandar atualizar o meu banco de dados. Então, vou mandar aqui dar um update database. Esse comando é obrigatório você fazer para cada tabela que você vai adicionar, recurso, o que você for fazer de modificação, você tem que executar o update database, e aí então ele faz essa modificação no banco de dados. Ele aplica aquilo que eu estava vendo agora na migração que foi criada anteriormente. Ok. Terminou de fazer essa atualização no banco de dados, como eu estou apontando para um servidor local, eu utilizo o pesquisador de objetos do SQL Server. Se eu tivesse aqui com a minha conexão, meu default connection, apontando para o servidor do banco de dados SQL, um servidor externo, ou até mesmo um servidor hospedado, como eu mostro também nos cursos anteriores, eu teria então que abrir aquele servidor pelo SQL Server e verificar as informações do banco de dados lá. Somente confirmar mesmo aí
a criação das tabelas, etc. Não que eu tenha que ficar confirmando, porque se ele não cria, ele me dá aqui o retorno, ele me mostra essas informações, mas só mesmo por questão de confirmação. Aqui ele vai demorar um pouquinho, na próxima aula então eu retomo e abro o pesquisador de objetos para a gente ver se ele já criou o banco site ali dentro, né, e se eu tenho já o banco de dados com essas tabelas de usuários previamente criadas.